Eu queria um vídeo para registrar minhas piadocas de comunista. Eu não achei um jeito melhor de soltar isso aleatoriamente em outros lugares, né? Então eu vou fazer esse vídeo aqui especial para deixar guardado essas 3 piadocas. A gente sabe que, pô, piada de comunista, cara, acabou caindo muito em desuso, porque o comunismo caiu muito em desuso, né? Mas, estranhamente, esse é um assunto que sempre volta, né? Sempre tem alguém achando que não, que dessa vez vai dar certo, que até hoje o pessoal não fez o comunismo de verdade. E, enfim, eu acho importante aí na guerra cultural que a gente vive desde sempre, né? A gente deixar fixado esse tipo de entretenimento também, né? Então, vamos embora para as 3 piadocas. E lógico, no final de cada piada eu vou explicar a piada, né? Vou mostrar que ela nem é tão piada assim. Mas muitas delas às vezes precisam de explicação porque quem sempre viveu num capitalismo, mesmo um capitalismo tão sujo quanto o brasileiro, é esquisito até imaginar conceber alguns conceitos, né? Por isso, inclusive, que é piada, né? Que é engraçado. Primeira coisa, 2 comunistas conversando, falando, companheiro, se você tivesse uma casa, companheiro, se você tivesse 2 casas, meu companheiro, você daria uma casa para mim? O cara falou, mas lógico, companheiro, nós somos irmãos de la revolução, né? Se eu tivesse 2, com certeza, uma seria sua. Aí o outro cara continuou, né? Mas companheiro, e se você tivesse 2 carros, companheiro? Se eu tivesse 2 carros, você daria um pra mim? Ele, mais claro, companheiro. Ah, a gente não pode, né, ser ganancioso. A gente é companheiro aí, né, de tantas batalhas. Né? A revolução não pode parar. É claro que eu daria um dos carros pra você. Tá bom, companheiro. E se você tivesse 2 galinhas, companheiro? 2 galinhas. Você daria uma galinha pra mim? Não, companheiro. Aí já é demais, né? Galinha é uma coisa muito particular, muito individual. Eu tive que correr atrás para conseguir minha própria galinha. Cara, não, mas eu não tô entendendo a diferença. Qual que é a diferença? Por que, que a casa você daria, mas a galinha não? Pro companheiro. É porque eu tenho 2 galinhas. Então essa é a diferença, né? Muito, o pessoal sempre quer dividir a renda dos outros, né? Esse é o grande resumo dessa piada. Então a divisão de renda aí é muito legal com o dinheiro dos outros. Você vê pessoas riquíssimas aí, né? Fazendo, eu só tem que ser contra o acúmulo de capital. Sendo que, pô, eles têm privada que esquenta a bundinha, né? Enfim, cada um com seu cada qual, né? Eu não sou contra, tá? A privada que esquenta a bundinha eu acho maravilhoso. Mas é incoerente, né? Obviamente é incoerente. Por que, que ele não começa a dividir na própria renda aí, em vez de, em vez de querer dividir a renda dos outros sempre, né? Mas como menção honrosa, tem uma melhor que essa até, que é o... peraí que eu vou ter que olhar o nome dele aqui. Bernie, Bernie Sanders. Bernie Sanders. Ele falava muito sobre que os milionários e os bilionários têm que acabar, que é um absurdo, que não pode existir um mundo onde tenha milionários e bilionários. Até que ele, enfim, ficou famoso com esse comunismo dele, né? Começou a vender muitos livros, ficou um milionário. E assim, é sutil assim, mas você percebe que lá para 2016, 2017 ele começou a falar que os bilionários não deveriam existir, né? Quer dizer, antigamente ele achava que os milionários também não. De repente a opinião dele mudou um pouquinho, né? Então é sempre assim, né? Sempre a ideia é sempre dividir a renda, desde que seja a renda dos outros. Segunda piadoca. Um jornalista estava impressionado com o crescimento aí da União Soviética durante a Guerra Fria, né? Com a capacidade deles aeroespacial. A União Soviética foi o primeiro país a enviar uma pessoa para o espaço, né? Yuri Gagarin foi o primeiro cosmonauta. E então, né, um jornalista achou interessante ir lá entrevistar Yuri Gagarin, foi para casa dele, né, sem avisar, sem marcar nada. Chegou lá, bateu na porta. Quem atendeu foi o filho dele. Falou, pois não. Aí o cara, pô, vim aqui entrevistar o Yuri Gagarin, eu queria saber se ele tá.
Ele falou, ah, não, meu pai ele foi caminhar no espaço agora, ele vai demorar umas 4 horas para voltar. Ele falou, bom, que pena, né? Muito tempo. Nesse meio tempo, será que sua mãe tá em casa? Ele falou, não, minha mãe ela foi pra fila do pão, vai demorar umas 6 horas para voltar. Quer dizer, é isso, né? Os livros de história falam muito aí da capacidade que eles tiveram de, pô, essa guerra espacial, de lançar satélite e tudo mais. Só que eles estavam passando fome nesse meio tempo, né? Já estavam racionando comida, já estavam, enfim. Por quê? É muito, muito complicado você ter uma organização central que é responsável pela produção, distribuição de comida, tá? Distribuir comida, fazer comida, distribuir comida é uma coisa muito difícil. E é por isso que hoje em dia é tão descentralizado, né? Esse é um dos milagres do capitalismo, tá? Você descentralizar a produção. Eu tenho uma analogia sobre Hayek, que é como se... Imagina que você tivesse que montar um quebra-cabeça de bilhões de peças. Você ali tentando achar qual peça que tem que encaixar uma na outra seria muito difícil. Mas se você tivesse um jeito de automatizar esse processo para que cada peça procurasse só a peça vizinha, isso seria montado em segundos, né? É meio que essa lógica, tá? De uma sociedade complexa versus um planejador central. O planejador central é essa pessoa tentando montar trilhões de peças aí no quebra-cabeça, enquanto, né, essa analogia aí das peças se encaixando sozinhas seria um planejamento distribuído, né? Onde cada um ali tentando negociar com o vizinho, né? Ah, um vende bolo de pote, o outro faz tosa para cachorro, tal. Quando você vai ver, um acaba quebrando aqui, o outro acaba tomando lugar ali e tal. Um cria um negócio que ainda não existiu. Enfim, quando você vê esse tipo de modelo, é um modelo vencedor até hoje, né? E, pessoal, ainda tem gente que gosta de falar mal do capitalismo, mas ele foi o sobrevivente da guerra, né? Não tem como negar, e por motivos óbvios. Terceira piadoca, duas cubanitas conversando, falando, uma falou assim pra outra, ai, como é que tá o seu namoro com o Aramon, que você tinha falado? Ela falou, ai, amiga, tive que terminar com ele mentiu pra mim, eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Ela falou, nossa, o que aconteceu? Ah, ele me disse que ele carregava mala no hotel, mas na verdade ele é um mero neurocirurgião. Oh, quer dizer, parece até nonsense essa piada, né? Qual seria a lógica disso? Você pensa, pô, um neurocirurgião deve ganhar muito mais do que um carregador de mala no hotel. Mas isso é pensamento de capitalista, tá? Porque no capitalismo, sim, como o neurocirurgião é uma profissão muito escassa, muito rara, poucas pessoas chegaram a estudar, se formar e fazer isso, é uma profissão muito requisitada, por consequência, as pessoas acabam ganhando bem nessa área. No comunismo, o governo meio que tabelou o preço do salário de todo mundo e provavelmente o neurocirurgião ganhava um pouquinho a mais do que o carregador de mala do hotel. Pouquinho a mais. Mas o carregador de mala no hotel ganhava gorjeta dos turistas em dólar, né? E, enfim, isso acabava sendo muito mais do que o salário de qualquer cubano, né? Só de você oferecer uns poucos dólares ali dentro, infelizmente é muito mais do que qualquer coisa que eles conseguem ter. Enfim, piada, você achou que ia dar risada, você saiu triste, né? Mas é isso, né? Vamos ver se Deus quiser, se esse regime acaba também, se esse regime também é substituído aí por uma democracia, né? Para que eles possam sair do outro lado. Essas foram as 3 piadocas de comunista, né? Se você gostou, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer continuar vivendo num mundo onde a esquerda só diminui e a gente mesmo assim irrita a esquerda, curte esse vídeo, né? Enfim, mostra pra alguém aí que possa dar risada com você. Um abraço pra vocês, tchau.